Olá, eu sou Luiz Gustavo Barroso Silva, aluno do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e este trabalho da disciplina de Microbiologia Agrícola tem como título Identificação de 6 proteínas acumuladas em plantas de milho ZEA+, variedade DKB 240, inoculados com Azospirillum brasilense em tensão FP2. E embaixo está o nome dos autores do artigo. E aqui é uma imagem do jornal onde este artigo foi publicado. A introdução. O Azospirillum brasiliense exerce benéfica influência sobre plantas, o exemplo o milho, sendo que a produção de milho ela pode aumentar até 27% com os efeitos dessa inoculação, principalmente pela absorção de macro e micronutrientes, onde uma das principais características do Azospirillum brasiliense é sua capacidade de produzir mudanças na arquitetura das raízes das plantas, propiciando uma melhor região da rizosfera. Essa rizosfera no solo ela é influenciada diretamente pelas raízes, onde as raízes liberam exudados radiculares, sendo um meio de atração para micro-organismos. E a associação de plantas e bactérias depende do genótipo das plantas. Para que essa associação seja bem sucedida, ela possui melhores benefícios. Há uma crescente significativa nos estudos das interações, mas as questões mais amplas que devem ser analisadas, pois quando estuda um único caminho bioquímico, muitas vezes perde a multiplicidade dos efeitos que as plantas e as bactérias exercem uma sobre o outro. Porém, caracterizações proteômicas permitem detalhada investigação no tratamento entre planta e bactéria, tendo eletroforese em gel bidimensional combinado com espectrometria de massa para comparar proteomas de plantas na identificação da expressão proteica, sendo essa utilizada neste trabalho. O objetivo foi relatar a identificação de 6 proteínas diferencialmente expressas em raiz de milho, da variedade DKB 240, inoculados com Azospirillum brasiliense STIP FP2, onde na imagem retirada da Embrapa mostra raiz, né, de milho, onde na direita é com Azospirillum brasiliense e na esquerda sem inoculados, tem a diferença, né, significativa das raízes, onde com Azospirillum está bem mais desenvolvida que sem inoculado. Os materiais e métodos eles foram divididos em 6 partes, onde na primeira, ocorreu a germinação, inoculação e crescimento de mudas de milho da variedade DKB 240, sendo que as raízes inoculadas e as mudas controle não inoculadas, elas foram transferidas e cultivadas lado a lado em uma câmara controlada por 10 dias. Para a colonização nas raízes das plantas, foram coletadas de cada tratamento 3 mudas aleatoriamente no primeiro, no quarto e no 10º dia após a inoculação para a detecção bacteriana. A preparação dos produtos químicos e das amostras teve a partir do 10º dia após a inoculação, onde as raízes das plantas foram congeladas em nitrogênio líquido. A extração de proteínas, ela deu a partir da trituração e a imersão das raízes em uma solução, usando o método de Bradford para estimar as concentrações. A eletroforese em gel bidimensional 2DE é a técnica que resulta da combinação da focalização isoelétrica e as proteínas elas são separadas de acordo com o seu ponto isoelétrico, pela focalização isoelétrica, na primeira dimensão. Já na segunda dimensão, essas proteínas elas são separadas de acordo com as suas massas moleculares. E a digestão de proteínas e a análise de Malthoff-MS é espectrometria de massa de ionização a laser com tempo de voo. E essa espectrometria de massa é para identificação dos diferentes átomos que compõem uma substância. Nos resultados de discussão, na figura 1,
do lado esquerdo, que é representado pela figura A, representa os pesos das raízes frescas, onde, como de esperado, dos inoculados foi maior que das raízes controle, que é sem inoculado do Azospirillum brasiliense. E já do lado direito, que é da letra B, representa a concentração de proteínas, que já houve diferença significativa, representado pelo asterisco, que está circulado de vermelho, onde na inoculado também foi maior que na de controle. Controle que significa não inoculado com o Azospirillum brasiliense. Na figura 2, esse PMKDA é o peso molecular em kDalton, que está na esquerda aí, onde seria o tamanho do fragmento, pois existem proteínas que são pequenas e proteínas que são maiores. Aí, dando um exemplo, sendo essa 198 a proteína maior e a 344 proteína menor, onde na controle, que seria C1 do lado direito, foram 564 diferentes proteínas, sendo 513 pontos combinados, o que significa 91%. E do lado esquerdo, inoculadas, foram 597 diferentes proteínas, onde foram 533 pontos combinados, o que significa 89%. Na tabela 1, que é o declive e coeficiente de correlação dos gráficos de dispersão, tem-se o controle e os inoculados, onde o coeficiente de correlação ele varia de 0,90 a 0,95, quando maior o valor, ele representa que essa correlação entre esses géis, que são representados pelas letras C, C1, C2, C3 e A1, A2 e A3. E o declive ele varia de 0,85 a 1,1. Na tabela 2, representa a relação do número de proteínas com diferentes acumulações, onde 22 proteínas elas foram acumuladas nas proteínas reguladoras de muita importância. De baixa importância foram 23 proteínas, e já nas proteínas presentes exclusivamente nas raízes controle foram 16, e 26 que está demarcado foram proteínas presentes exclusivamente nas raízes de inoculados, o que já era a hipótese inicial, né, que o Azospirillum induzisse a expressão de várias proteínas, e foi o que aconteceu, houvendo a diferença de inoculado para controle de 10 proteínas. Na tabela 3, representa as proteínas, né, os nomes das proteínas com as características descritivas das enzimas, sendo que destacado de azul não houve, né, significância entre de muita importância para pouca importância, que é esse UP e esse DOU. E já as proteínas já destacadas de vermelho, elas não eram, né, eram poucos importantes, e já houve o aumento, né, respectivamente de 3 e 14 vezes para muita importância. E já de verde, que é essa LOC 1002 75 37 2, ela teve uma redução de 4 vezes, e essa anexo de 2 vezes. Nas conclusões, temos que inoculados de Azospirillum brasiliense observou-se uma diminuição significativa de anexina e da proteína LOC 1002 75 37 2, que é uma proteína hipotética mais recente. E essa anexina é uma pequena proteína que no milho ocorre na membrana do citosol, sendo que essa liga a membrana fosfolipídica e são dependentes de cálcio. E com essa conclusão, mostra que o Azospirillum brasiliense ele aumentou significativamente algumas concentrações de proteínas, mas nessas duas mostra que houve diminuição.
A proteína Spot 335, inoculada nas raízes, apresentou semelhança com a proteína hipotética LOC 1002-75372. A expressão diferencial do gene da HRGP, que é uma glicoproteína, observada durante as interações compatíveis e incompatíveis com o patógeno míldio Sclerospora graminícola, a indução da expressão do gene foi encontrada apenas no caso de uma interação incompatível, mostrando que na interação compatível não houve essa indução da expressão do gene. E todo o estudo revelou 87 proteínas diferentes expressando manchas durante a simbiose dessa bactéria, Azospirillum brasiliense, com as raízes do milho. E aqui são as literaturas citadas pelos autores. Obrigado.